Atitude Empreender. Oferecimento: Café Vila Monge. Seu café com mais sabor. Chocolates Brasil Cacau. Olá, hoje eu estou na Chocolates Brasil Cacau para apresentar a promoção Sorte em Dobro. Confira o VT. Promoção Sorte em Dobro Chocolates Brasil Cacau. Só na Chocolates Brasil Cacau você ganha prêmios na hora e também pode concorrer a outros se cadastrando pelo site. Serão 5 carros 0 km, 100 smartphones e 15 vale-compras de R$ 5.000 cada. É barato e fácil. Não perca tempo e participe. Acesse o site e cadastre-se na promoção. Não perca mais tempo. Venha correndo para Chocolates Brasil Cacau e desfrute de prêmios na hora, além de saborear os deliciosos chocolates produzidos com muito carinho para você. Olá, está começando mais um programa Atitude Empreender. E após uma experiência na Itália e nos Estados Unidos, Ricardo Pereira, o nosso entrevistado de hoje, fundou a Sonhari, uma importadora de vinho situada em São João da Boa Vista. Vamos conhecer agora um pouco mais dessa história. Ricardo Pereira, antes de se tornar empreendedor, percorreu um caminho bastante sinuoso. Quando tinha 21 anos, em 2005, embarcou para a Itália, portando apenas 2 malas. Pouco dinheiro, mas muitos sonhos. Depois de passar por muita dificuldade, conseguiu se destacar profissionalmente naquele país. Ao voltar para o Brasil, fundou a Sonhari Importadora e conquistou seu objetivo: fazer de seu negócio uma das maiores importadoras de vinhos do Brasil. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado aí por vir até o nosso programa, compartilhar um pouco dessa história maravilhosa, essa experiência de vida, né, fantástica, que você correu atrás do seu sonho, uma história realmente muito brilhante. Bom, muito obrigado. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra estar aqui e espero que consiga corresponder com a expectativa. Cara, você é um jovem empreendedor, né? E, como a gente mencionou, tem uma história muito bonita, né? Você correu atrás desse sonho, buscou, né, mudar o seu cenário que você vivia, inclusive partindo para um outro país, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, exato. Eu, desde os meus 11 anos, eu me considero um pequeno empreendedor, pois eu fazia papagaios, pipas na rua para vender para os meus amigos. Em casa tinha um pé de jabuticaba, eu apanhava e vendia em baldinhos. Enfim, então eu sempre tive esse lado meio empreendedor. E por ser de uma família pobre, eu sempre tive a necessidade de trabalhar. E aos 15 anos, mais ou menos, uma prima foi para os Estados Unidos e eu percebi que ela começou a ter bastante êxito financeiramente, culturalmente. E aos 15 anos me deu esse estalo de ir para fora do país. E tentei o visto americano várias vezes, que era o meu sonho ir para os Estados Unidos. Infelizmente foi negado as 2 vezes que eu tentei, até que aos 20 anos eu descobri que tinha a possibilidade de ir para a Itália para fazer a cidadania italiana. E aí eu corri atrás da documentação, na época eu era mototáxi, então eu corri atrás da documentação, vendi a moto que eu tinha, legalizei toda a documentação, porque é um processo muito burocrático, muito chato. Consegui fazer toda a documentação e aos 21 anos embarquei para a Itália. E como que foi chegar, né? Até então você não falava, apesar de ter essa descendência, né, italiana, e daí foi gerado toda essa documentação, essa cidadania, vamos assim dizer, né? Apesar disso tudo você não falava a língua, né, o italiano e o inglês também não, simplesmente o português. Como que foi chegar num país onde você não falava a língua e com uma situação financeira limitada, né? Porque você tinha pouco dinheiro na ocasião também. Exato. Bom, quando eu fui, como eu disse, eu era mototáxi, eu vendia moto, arrumei toda a documentação e me faltou dinheiro para ir para a Itália, para levar comigo.
Aí eu peguei emprestado com uma prima, e aí com essa prima, com esse dinheiro, eu fui para a Itália, fiz uma festa de despedida, que infelizmente foi um fracasso, eu acabei perdendo o dinheiro que eu poderia ter levado para a Itália. Ao invés de captar, perdi. E acabei indo para a Itália, me embarcando, despedida dos meus familiares na rodoviária, em São João da Boa Vista. E dentro do ônibus eu olhava a estrada e pensava, puxa vida, eu sei o que eu estou deixando, mas não sei o que eu vou encontrar. Mas como era o sonho da minha vida, eu tinha 21 anos, tinha muita vontade de vencer na vida, então eu consegui, deu tudo certo. Eu cheguei em Milão com R$1.050 no bolso, liguei para a pessoa que supostamente iria me buscar no aeroporto, e essa pessoa estava em Roma e ele não pôde me buscar. Não pôde recebê-lo. Não pôde me receber. Mas ele, por telefone, ele falou, Ricardo, fica tranquilo que é muito fácil. Você vai pegar um ônibus que chama Schutle, vai descer na Stazione Centrale, que é muito grande, muito bonita, vai pegar um metrô, depois um bonde, e rapidinho você vai chegar em casa. Isso era 9 horas da manhã. Aí eu falei, tudo bem, mas como que eu pago? Eu pago em reais, eu faço a conversão no momento? Ele falou, não, mas você trouxe reais, você deveria ter convertido, você deveria ter trazido em euro. Em euro. Eu não sabia. E aí eu fui na casa de câmbio, troquei e fiquei com €240. Aí paguei €5 para ir com esse ônibus, mais €1 para andar de metrô. E aí peguei o bonde, enfim, eu cheguei no aeroporto, era 9 horas da manhã, e cheguei na casa onde eu iria morar, que era um apartamento que a gente dividia com mais 6 pessoas, era quase 9 horas da noite. Então, sem dinheiro, sem saber falar, praticamente seguindo o instinto, e pelo que ele tinha me falado no telefone, eu tinha gravado muito bem. Então foi um desafio muito grande. E essa sua experiência, né, na área de importação, ela vem da Itália, né, vem de uma experiência. Mas antes de você conseguir esse emprego, essa estabilidade, vamos assim dizer, e até uma comodidade, né, você trabalhar num escritório, na área de importação, você teve várias experiências anteriores, né, em vários trabalhos. Eu gostaria que você contasse pra gente. Exato. Quando eu cheguei na Itália, Charles, não sabendo falar, não tendo a documentação ainda, porque eu levei toda a documentação e precisava fazer a prática para ser reconhecido cidadão italiano. E nesse meio tempo eu não consegui emprego, porque não sabia falar, não tinha documento. E eu tinha €240, paguei 220 de aluguel, me sobraram €20. Eu comprei um pote de maionese, um pote de atum, fiz um patê e comia um pão por dia. Olha, eu até brinco que foi a melhor dieta da minha vida, porque eu perdi 15 quilos em um mês. Nossa. Então foi muito, muito, muito duro. Depois de um mês, passado um mês, a pessoa que alugava o apartamento também era brasileiro, o Carlos, ele era de Curitiba. E ele falou, Ricardo, você vai ter que me pagar o aluguel do próximo mês. Eu não tinha mais dinheiro. E ele falou, olha, Ricardo, se você não me pagar o aluguel, eu vou colocar suas malas para a rua. Vai ter que sair. E aí eu fiquei muito desesperado, falei, puxa vida, rezei, chorei, e em momento algum eu transpareci esse problema, digamos assim, essa situação para os meus familiares. Essa dificuldade para os meus familiares aqui no Brasil, porque eu sabia não que... iria adiantar muita coisa e poderia até piorar, né? Exato. Você ia deixar o pessoal aqui, exatamente, afoito, nervoso, né? Preocupado com você. Exato. E aí o Carlos, no outro dia, ele chegou em mim e falou, Ricardo, eu tenho um amigo, eu até nem sei se eu posso falar, mas esse amigo ele era travesti e ele precisava de uma pessoa para cuidar de cachorro. E na hora que ele me falou, independente de qualquer trabalho, a menos que fosse nada ilícito, claro que eu topo. E aí eu topei, então esse foi o meu primeiro emprego na Itália. Eu cuidei de uma bulldog inglês por 30 dias quase, de um travesti brasileiro. E aí depois desse emprego eu me capitalizei, mudei de casa e eu conheci Nessa casa morávamos em 8 goianos e eu. Então era uma loucura, porque tinha gente que dormia na cama e saía da cama, entrava outro e dormia na mesma cama para dividir o aluguel. Olha isso. Então era uma coisa muito precária mesmo. Puxa. Mas isso, ao invés de, sabe, Charles, ao invés de me deixar triste, me deixar cabisbaixo, me dava mais força. Motivava Puxa você. vida, eu preciso vencer. Eu preciso... Chegou até aqui... Daqui pra frente tem que melhorar, né? Exato. Eu pensei em desistir várias vezes, mas infelizmente não tinha como, porque eu tinha rasgado a minha passagem de volta. E por ignorância, porque eu não sabia que eu poderia ir até o guichê, remarcar, imprimir, né? Exato. Então foi tudo muito sofrido. E aí nessa casa eu conheci um italiano que chamava Andrea, e ele tinha enviado um currículo no McDonald's, que é o McDonald's mais movimentado de Milão, que fica na Piazza Duomo, que é a praça central.
E ele falou, Ricardo, eu não vou na entrevista de emprego, vai você no meu lugar. E a minha documentação estava ficando pronta. Então daria certo. E alguma coisa dentro de mim falou, poxa, você não tem nada a perder, vai. Você está cuidando de cachorro ou de travesti? Você ir numa entrevista no nome de outro... Não muda nada. Não muda né? nada. Você já está na pior, não pode piorar. E aí eu fui na entrevista, eu não sabia falar até então, porque até então eu só tinha morado com brasileiros. Eu fui na entrevista com um livrinho de italiano fácil que eu levei, que eu ganhei da minha prima que me emprestou o dinheiro. E aí na entrevista de emprego chamaram André Raimondo. Aí eu levantei a mão, aí o cara chegou perto de mim, começou a falar, eu tirei o livrinho do bolso. Parla più lentamente. Aí ele olhou pra minha cara e falou, você não é André Raimondo. Eu entendi que ele falou isso. Falei, não, ele falou, espera aqui um pouquinho que... Putz, me deu um gelo. Agora vou ser preso. Agora vou ser preso, vou cidade já ferrado, e vou ser preso sem dinheiro. E sem agora? Documento, sem documento, sem saber falar. Falei, puxa vida, e agora? O que vai ser? E por sorte, acredito que seja o destino, Deus, eu sou muito grato a Deus. E ele acabou me contratando para trabalhar no McDonald's. Uma coisa muito inusitada para todo mundo que eu conto, fala, poxa, é um filme, é um conto de fadas isso. Porque exatamente. um cara, ele contratou uma pessoa que não tinha até então documento. Estava se passando por outra Estava me passando pessoa, por outra né? pessoa, não sabia falar, nunca tinha trabalhado no McDonald's, por exemplo. E, enfim, deu certo, eu fui trabalhar no McDonald's, eu achei que eu fosse trabalhar de limpar o McDonald's. Aí até ele me apresentando o McDonald's, eu olhava para as mesas, para o chão e pensava, puxa vida, eu vou deixar isso aqui brilhando, eu preciso dar certo, porque aqui pelo menos uma vez por dia eu vou ter alimentação. Exatamente. Não vou começar a comer meu pãozinho com Já vai atum. ter um hambúrguer. Já vou ter um hambúrguer, então já melhora bastante. Essa história do McDonald's é uma história muito interessante. Nos bastidores você contou um pouquinho para mim. E eu vou chamar um intervalo comercial e no próximo bloco a gente volta falando sobre isso. Perfeito. Nós vamos agora para um breve intervalo, não saia daí. Programa Atitude Empreender, volta já.